Olá, nós vamos agora para mais uma demonstração prática no formato de atendimento individual. A paciente está aqui na nossa aula presencial de apometria clínica. Nas turmas presenciais nós temos o treinamento prático, a identidade dela vai ser preservada. E eu vou trabalhar na função dupla, porque é individual o atendimento. Eu vou ser ao mesmo tempo que operadora das questões da paciente e também canalizadora das personalidades, das energias ligadas ao paciente. No caso dessa paciente, para fins de entendimento, fins ilustrativos, ela me autorizou que eu passasse a questão que ela pediu para que fosse tratada. Ela não está vivendo nenhuma fase em que ela esteja em alternância de personalidade, descontrolada, nada disso. Ela está muito bem equilibrada e fluindo muito bem na sua vida. Entretanto, a questão é a seguinte: ela frequenta uma instituição, um templo, onde ela trabalha espiritualmente há muito tempo e vem ganhando muita experiência e muito aprendizado até então. Mais recentemente, ela começou a sentir que talvez esse tempo nesse templo, trabalhando ali como uma colaboradora, já tivesse esgotado. Mas ela está na dúvida. Ela me perguntou: Fernanda, eu gostaria de ver se efetivamente esse tempo acabou e eu já cumpri o meu ciclo ali, ou se é uma questão do meu ego, de alguma forma incomodado com o comportamento inadequado das pessoas, e aí eu estou com vontade de me retirar porque já não aguento mais, não consigo mais lidar com isso. Então, repare bem, nós vamos tratar essa questão especificamente, tá bom? Então, vamos fazer desde o início. Comandando a pirâmide de base, pirâmide dourada, de base quadrangular, em 1, 2, 3, ao redor desse ambiente, incluindo eu e a paciente. Dentro dessa pirâmide estão autorizados que permaneçam todas as entidades e energias que queiram colaborar, ajudar. E essas firmes paredes dessa pirâmide dourada de base quadrangular repelem todo o elemento que tentar penetrar para prejudicar. De maneira que só podem ser autorizadas energias de frequências duvidosas a entrarem na pirâmide se elas forem trazidas por aproximação controlada, para que, uma vez controladas, possam ser tratadas e encaminhadas. Fora isso, só o bem aqui dentro. Próximo passo: abrindo a frequência do paciente, abrindo a frequência da paciente. 1, 2, 3. Aqui a linguagem corporal da paciente já mostra uma ansiedade, ela esfrega as pernas. O rosto já mostra esse estado de dúvida, essa afliçãozinha. Se já está gerando esse tipo de movimento, de contração muscular, já é uma aflição, na medida em que nós canalizamos essa aflição, já vamos aspirando da paciente toda essa angústia para tirar essa angústia, essa ansiedade dela. Eu consigo fazer de olhos abertos. Bato a perna direita, ainda como um reflexo mecânico da minha ansiedade. Cruzo os meus braços na altura do meu plexo solar, porque eu estou pensando e talvez esteja presa nas minhas próprias verdades. Quero que essa decisão seja só minha, não quero ser influenciada por coisas erradas. E aí, nesse momento em que eu vou trazendo para você as sensações como uma tecla SAP do que eu estou sentindo como paciente, eu já vou sentindo necessidade, a voz já vem vindo. E eu vou dar voz a ela. Eu não quero errar. Olha, eu sou uma pessoa muito responsável. Responsabilidade é o meu nome. Eu não quero errar. Eu não quero errar. Em nada, eu não quero errar em nenhuma das minhas escolhas, ou quase nenhuma delas. Eu penso muito antes de tomar uma decisão, eu estou até emocionada, porque às vezes é como se essa preocupação em não errar, às vezes fosse um peso muito grande para mim. Por causa de tudo que eu já errei,
A gente erra, né? Erra querendo acertar. A gente erra querendo acertar. Errei algumas coisas na minha vida pessoal. Isso me pesa muito, eu me arrependo muito até hoje das escolhas erradas que eu fiz. Mas eu fiz por amor, eu fiz para proteger os meus. Eu fiz porque era o que eu sabia. Errar para mim tem um peso muito grande, em virtude da culpa que eu carrego dos erros que eu cometi. E aí eu penso muito. E pesa tanto que eu reclino os meus ombros carregando esse peso aqui. Tô curvada porque tá pesado. Mais uma decisão que é um peso. Eu não quero, sabe? Eu não quero prejudicar pessoas. Eu não quero me prejudicar nem prejudicar ninguém. Ah, isso eu não quero. Eu prejudiquei tanto os meus filhos. Eu prejudiquei tanto os meus filhos. Ai, eu prejudiquei tanto os meus filhos. Mas eu fiz tudo certo. Como é que se faz nesse mundo? Como é que se faz nesse mundo? Eu fiz tudo certo, eu não tomei nenhuma decisão leviana. Eu nunca me envolvi com coisas erradas. Mas eu errei tanto. Eu comprometi vidas e ainda acho que erro, porque acho que até os meus netos, o meu neto está colhendo ainda frutos dos meus erros, frutos dos meus erros. Ai. Fernanda falando agora, eu congelo aqui, a paciente está super emocionada aqui do lado. Veja que ela trouxe uma questão ligada a uma decisão aparentemente simples, sem grandes cargas emocionais, mas isso refletia a ação dessa subpersonalidade, uma personalidade dessa vida, da paciente, que traz muitas culpas por ter feito o melhor que ela podia na família dela, no período dela de separação conjugal, enfim, e como isso interferiu na vida dos filhos. O que é importante agora, como operador, que eu traga para ela é o entendimento que nem tudo é culpa dela. Ela está aqui, tá? Mas eu estou explicando para você. Nem tudo das escolhas dos filhos, dos rumos que a vida dos filhos os rumos que eles tomaram, nem tudo é culpa dela. E a gente precisa desobrigar, porque ela está corcunda aqui, ela está com esse peso trazendo ela. E essa personalidade cristalizada nessa culpa faz com que ela tenha um pouco de dificuldade, ou muita dificuldade, de tomar decisões, temerosa de que isso prejudique mais pessoas ou ela mesma, ou qualquer decisão. E nesse momento, como canalizador, eu sinto muita pressão aqui na nuca, desse peso. Não é nenhum tipo de processo obsessivo, é só o peso em mim. E é como se esse peso me esmagasse no chão. Eu vou começar agora os comandos. Então, primeiramente, eu vou colocar um rosa no coração dela. Vejo que não tem nenhuma dor física, entre aspas, para que eu precise usar o amarelo-limão. Mas eu coloco o rosa porque é como se ela estivesse precisando desse nutriente de amor. E a resposta respiratória é natural. Isso me alivia. O amor nos desobriga, o amor é o antídoto da culpa. O amor é o antídoto do medo. E esse rosa vai entrando e insuflando esse amor para diluir os medos e a culpa. O oposto do amor é a culpa e o medo, e não a raiva. Então eu ofereço esse amor. Nesse momento já me alivia aqui. Naturalmente o corpo da paciente começa a bascular de frente para trás, embalando como se eu estivesse, como paciente, sendo aninhada, acolhida. A regra dos triângulos, estamos dando acolhimento. Estamos acalmando agora não só com o rosa, mas com o violeta na cabeça dela, envolvendo toda a cabeça, para que esse violeta tire esse excesso de pensamentos. Esse é o comando que eu dou. Desse estado tão autopunitivo e tão excessivamente preocupado. A paciente é uma pessoa muito bondosa e muito responsável, mas ela está massacrando muito. Eu dou um comando de uma luz
aqui na garganta, não porque ela esteja com uma obstrução na garganta, mas é porque a laringe é a sede do pensamento concreto. São aquelas coisas que se repetem na nossa cabecinha. E eu sinto descanso. E pergunto para ela, tá melhor assim? E ela disse, bem melhor. Ela agora bascula de um lado para o outro, volta num movimento que é favorável porque é um aninhamento. Como parece para você agora o seu estado? Ah, agora tá leve, tá confortável, tá confortante demais. Mas eu ainda estou contraída. Veja os bracinhos e as mãozinhas, os ombrinhos aqui. Eu pergunto se ela pode encostar. Encosta aqui. Para dar apoio dorsal. As pernas e glúteos já estão apoiados. Para que ela sinta o apoiador da cadeira. E quando eu faço isso, eu sugiro agora que quando você se apoia na cadeira e nos braços da cadeira e o dorso das costas no espaldar da cadeira, você sinta que pode dividir esse peso com alguém. Divide esse peso com essa superfície que te encosta, que encosta no seu corpo. Ela tanto aceita dividir esse peso porque é um peso que ela achava que tinha que carregar sozinha, porque ela criou os filhos sozinha praticamente. Ai. Como é para você agora? Eu trago consciência no emocional. Ah, agora é muito bom, eu estou dividindo o peso com alguém. Esse contato com a cadeira. Vejam, vocês que estão assistindo, que não é só o contato com a cadeira, mas o que isso representa nos comandos dentro de um campo energeticamente controlado. E aí eu percebo que ela está começando a sentir uma certa sonolência induzida para que ela possa descansar. Nesse momento, não cabe aqui ficarmos com muitas argumentações que tentem desobrigá-la desses pesos. Nesse momento eu preciso desobrigá-la de fato através de dar novas sensações boas. Então eu aproveito que ela está assim e comando que ela sinta todo o corpo tomado desse violeta, dentro do qual ela se aninha, se apoia. Peço que ela veja 2 protetores espirituais dela aqui, um à direita e um à esquerda, que estão sorrindo para ela. Ela tem vontade de segurar a mão deles. Ai. E nesse momento os apoiadores funcionam como um lugar onde ela pode ter efetivamente com quem ela pode dividir o peso de uma vida inteira carregando uma estrutura enorme sozinha. Como é bom! Eu sinto os guias se aproximando, abraçando ela. Ai, meu Deus! Ela tem uma sensação interna oculta de não merecimento. Ela pergunta, por que será que eu mereço isso tudo? Se eu mereço. Os guias colocam a mão no coração dela e eu comando que ela se abra com essa luz dourada que se abre no coração dela. Abre um portal da sensação de merecimento, de recebimento. Que ela se dê essa oportunidade. Ai. Posso, inclusive, junto com essa luz dourada, que funciona como um portal de recebimento, de merecimento, colocar um MOF, um micro-organizador floral, que trabalhe no cardíaco dela, a médio e longo prazo, a conquista desse estado de merecimento. Porque você fez não só o melhor que você podia fazer, você fez um excelente trabalho com seus filhos. Tendo em vista toda a circunstância, a situação, com o que foi, olha a tela mental para você ver de fato como era a situação vibracional. E olha como de fato você foi gerando soluções ali. E agora, para desobrigar a senhora ainda mais, eu apresento uma terceira tela mental mostrando quais os compromissos kármicos dos seus filhos com esse pai, com a história deles mesmos também. Para que a senhora entenda que não é tudo culpa sua, não tem como ser tudo culpa de uma pessoa só. E ela está respirando e aliviando,
Tô vendo. Tem. Agora tá bem claro para mim esse processo. Eu tô vendo agora. Tem a história do meu filho, a história da minha filha, com esse homem que veio meu marido. Tá bem claro aqui o que eles tinham que viver mesmo. Tá bom isso para mim. Eu tô gostando. Obrigada, viu? E na medida que isso clareia a consciência da paciente, os apoiadores estão aqui transmitindo todo o inconforto, o acolhimento. Ela quer reclinar um pouco mais na cadeira para entregar mais. É bom dividir. Existe uma resultante de forças que joga toda a carga para a cadeira, tirando, e eu fico mole, mole. Ai. Não posso me esquecer, como operadora, da questão que trouxe a paciente aqui, apesar de ter identificado que essa personalidade é o núcleo do problema de tomar decisões. Mas voltando, trazendo o tema de volta, agora que ela está desobrigada de todas essas culpas inconscientes, a senhora pode se sentar melhor agora? Posso. Ai, tá bem melhor. Ai, muito obrigada. E eu peço agora que seja trazida uma tela mental, sem que eu, operador, interfira na sua decisão, ficando no templo, onde você trabalha ou não, sobre o seu aprendizado nesse lugar e o ciclo que você cumpriu ou ainda está cumprindo lá. Gases, eructações liberando cargas. E estou sendo apresentada como paciente a todas as meus compromissos dármicos e kármicos nessa instituição. Estou conseguindo compreender. Estou bem melhor. Estou bem melhor. Agora está sem peso. Eu estou entendendo tudo agora. Estou até mais... Estou entendendo. Estou entendendo quem são esses personagens que temporariamente estão lá encarnados como sendo pessoas que nós já participamos em outras vidas, em outras instituições. Trabalhamos numa igreja, inclusive, liderando e compondo o corpo eclesiástico de uma igreja. É bom, estou entendendo tudo agora. Entendi. Por isso que essas pessoas me incomodam tanto. Mas agora, pelo menos, eu já não acho que a culpa é minha. Estou tendo clareza, discernimento. E eu pergunto, você com essas imagens, com essas revelações, você tem condição de organizar o seu interno para tomar essa decisão por você mesmo, senhora? Eu consigo racionalmente, sim. Mas eu acho que eu vou precisar de uma ajuda. Então, se ela percebe que racionalmente está organizada, mas ainda precisa de uma ajuda emocional, a gente coloca esse organizador emocional no coração dela, no formato de uma outra luz violeta, no formato de mais dourado na cabeça, clareando, conjugando o que sente com o que pensa, e trazendo para frente dela o mentor espiritual dela, que fez os acertos dessa proposta encarnatória, para saber se através dele ela obtém o aceite, a validação, para tomar a decisão, se ela é livre para tomar a decisão qualquer que seja. Porque ela não precisa perguntar para ele, ele não é bengala, ela só precisa tomar a decisão e estar em paz com isso. Ele aceita que eu tome essa decisão, ele me permite isso. Pode deixar, vai ser mais fácil agora. Obrigada. Eu vou liberar a paciente, encerrando a frequência da paciente. Posso liberá-la para seguir com os 2 mentores, com o guia. E agora, como Fernanda, a paciente está muito emocionada, ainda em transe, naquele estado de desdobramento, sonolência, sono magnético, recebendo todos esses influxos energéticos que são capazes de aliviar e organizar o sistema dela. Até a próxima aula.